Hoje a gente vai tratar sobre o gnosticismo, a origem do gnosticismo. Vamos tentar rastrear a origem do gnosticismo. Outra novidade que eu vou ter nesse canal aqui é que eu tô com o Apoia-se. O Apoia-se meu no link do vídeo. E para quem participar do Apoia-se, se inscrever lá e contribuir e colaborar comigo, está disponibilizando o material que eu vou usar aqui, né? Vou enviar para as pessoas que me ajudaram no Apoia-se, eu vou enviar o material, vou enviar em forma de slide, fazer também um material no Word, em forma de PDF, e vou enviar também. Como eu vou colocando os vídeos, cada vídeo é um material diferente. Vou tentar ali enviar pelo menos um material por mês ali. Os apoiadores do canal aqui. É uma forma de incentivo da gente continuar fazendo conteúdo, né? E um termômetro também para mostrar a aceitação de vocês. Então, se você quiser esse material aqui, né, por escrito, PDF e em forma de slide para você apresentar onde você quiser, é só através do Apoia-se. Então aqui, esse aqui é um quadro, né? Eu coloquei na abertura esse quadro aqui, é um quadro bem conhecido, é um quadro gnóstico. E esqueci de falar também, a música que eu deixei tocando no início ali é uma música gnóstica também, música ameno, é uma música cátara. Então, para quem não sabia, essa música ameno é uma música cátara. Então, um pouco da bibliografia. Primeiro eu gostaria de indicar esse livro aqui, Antropoteísmo, a Religião do Homem, do saudoso professor Orlando Fedeli, né? Da editora Monforte. Então, esse slide aqui, pelo jeito eu cortou ele um pouco, depois eu vou editar ele novamente. Mas o nome desse livro é O Entorno Religioso do Cristianismo Primitivo, volume 2. Culto aos Imperadores, Filosofia e Gnose. Tudo desse livro. De Hans Joseph Clark, editora Loyola. Então, o slide aqui deu uma cortadinha, mas título repetindo novamente, O Entorno Religioso do Cristianismo Primitivo. Apesar de existir evidências de que a fé dos seres humanos iniciou-se com o monoteísmo, né, que pareça, as evidências arqueológicas dão conta disso, e a fé humana começou com o monoteísmo e não com o politeísmo, ao contrário do senso comum. O que podemos notar ao longo da história é que o politeísmo enoteísta predominou absoluto, ao menos aqui no Ocidente. Como escreveu São Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 25. São Paulo diz o seguinte, abre aspas: porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em vãs pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Então, esse é o ícone mais antigo encontrado por arqueólogos para representar uma divindade. Essa seria a primeira divindade no período onde seus adoradores eram monoteístas. Então, como ícone representativo de uma divindade, nós temos esse ícone aqui como o mais antigo, datado por arqueólogos. Não tinha representações, nem forma humana e nem animal. Como se nada que conhecêssemos pudesse representá-lo. Apenas uma coroa assentada em um trono representava sua pessoa. Inicialmente, quando quiseram representar essa divindade, o que usaram era isso, era uma coroa assentada num trono. Não tinha figura de animais, homens, de seres híbridos. Isso é o início da fé humana, monoteísta. Posteriormente veio a ser figurado como An ou Anu,
possuindo forma antropomórfica. Seu nome sofreu variações e na Bíblia o seu correspondente babilônico é o deus Marduk, conforme Jeremias 50, versículo 2. Jeremias fala o seguinte, abre aspas, proclamai que vos digo e publicai-o entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o, nada oculteis e exclamai, Babilônia foi tomada. Bel cobriu-se confusão, Marduk foi destroçado, seus ídolos foram confundidos e abatidos suas imundícias. Então, aquela figura que a gente viu, posteriormente, ela recebeu outros nomes, recebeu formas ali de representações. E o equivalente para aquela figura ali na Bíblia, a gente encontra aqui na passagem, Jeremias capítulo 50, versículo 2, né? Falando daquela figura. Aí não mais num sistema monoteísta, e sim agora num sistema já enoteísta, né? Politeísta, mas enoteísta. O politeísmo enoteísta permaneceu absoluto por muito tempo. Ainda no Antigo Testamento, o sucessor de Moisés, Josué, demonstra uma crença enoteísta, crendo em outros deuses, mas escolhendo seguir apenas um, conforme encontramos em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde Josué diz, abre aspas, porém vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem servir os vossos pais, além do rio, ou se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo hebreu, o povo israelita, posteriormente ali o povo judeu por um tempo, tiveram essa crença aqui enoteísta. Em alguns momentos eles foram fiéis a Deus, creram que existia um único Deus. Em outros momentos eles fraquejaram, voltaram à idolatria. Então o povo de Deus ali no Antigo Testamento vai tendo esses altos e baixos ali. Momentos em que crê no único Deus e rejeita os outros deuses como sendo ídolos. Outros momentos em que eles reconhecem as outras divindades, não seguem mais o caminho de Deus. Então o povo ali no Antigo Testamento vai tendo esses altos e baixos. Até mesmo Davi tinha suas recaídas. Ora crendo unicamente no Deus de Israel, ora crendo também em outros deuses, conforme Salmo capítulo 15, versículo 4. Esse salmo feito por Davi, ele fala o seguinte, abre aspas, numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. De qualquer forma, os israelitas foram os primeiros monoteístas, mesmo tendo seus momentos de esquecimentos dessa verdade ali, conforme a gente vê em Isaías 43, versículo 10 e 11. Isaías fala o seguinte, vós sois minha testemunha e meus servos que eu escolhi, a fim de que se reconheça, que me acreditem e que se compreenda que eu sou. Nenhum Deus foi formado antes de mim e não haverá outros deuses depois de mim. Fui eu, sou eu o Senhor, não há outro Salvador, a não ser eu. Então, reforçando aquela crença monoteísta, é a crença correta, né? Jeremias e Ezequiel foram os profetas que alertaram o povo do Antigo Testamento sobre o cativeiro da Babilônia. Até que em 598 a.C. acontece a primeira deportação dos habitantes do reino de Judá. O reino de Israel estava dividido, havia o reino de Israel do norte e o reino de Judá no sul. Primeiro, o Israel ao norte foi levado para o exílio pelos assírios e depois sofreu uma miscigenação e se transformou naquilo que a gente vem a conhecer como os samaritanos. Samaritanos com a crença própria, seguindo o Deus de Abraão. O samaritanismo, por incrível que pareça, é anterior ao judaísmo. Vai ver aqui o surgimento do judaísmo, como se deu, mas o samaritanismo, que era a religião dos samaritanos, é anterior ao do judaísmo. Os samaritanos depois ainda vão adotar uma Torá deles. Vai existir uma Torá samaritana, né? E atualmente ainda existem samaritanos naquela região, né? Comunidade pequena, cerca ali de pouco menos de 800 pessoas ali, mas ainda existe os samaritanos, né, que segue essa religião do samaritanismo, tem a Torá deles, a Torá própria deles.
a Torá samaritana. Depois, os samaritanos ali sofrem um exílio pelos assírios. Aí chega a vez de Judá, Reino do Sul, de Judá, sofrer a primeira deportação, né? O primeiro exílio lá para a Babilônia. Ele se dá em 598 a.C. Então, continuando, lá eles seriam pela primeira vez subjugados, expostos a outras culturas e religiões. Eles permaneceriam na Babilônia por cerca de 60 anos e durante esse período foi criado o judaísmo. Então ali, aquele povo ali, Judá, que nunca tinha convivido com outros povos, com outros deuses, foi obrigado a conviver, fazer um intercâmbio, fazer o que nós diríamos hoje um ecumenismo. Tiveram que fazer um ecumenismo ali com as outras religiões, né? E ficaram ali para 60 anos, porque Deus, esses 60 é o número profético, o tempo de uma geração, é o tempo de trocar uma geração, né? Então, quem foi para o cativeiro da Babilônia não voltou. E voltaram da Babilônia já eram pessoas que tinham nascido lá. Nesse cativeiro, os israelitas sistematizaram a religião, criaram as figuras dos doutores da lei e do sinédrio. Então aqui a gente já começa a ver o início do judaísmo. A religião judaica nasce aqui, no cativeiro babilônico. No Antigo Testamento não existe judaísmo. Vai querer dizer que Abraão era judeu, Moisés era judeu, Josué era judeu, Davi era judeu, de religião judaica, porque não era. A religião judaica nasceu no cativeiro babilônico. Daí até os próprios judeus dizem isso. Então ali surgiu a figura ali dos doutores da lei, do sinédrio. Também se dividiram em segmentos dentro dessa religião. Ali surgiram os fariseus, saduceus, depois os essênios, depois ainda os zelotas. E dá para dizer também que os samaritanos também é uma divisão do judaísmo, de certo modo, né? E depois eles adotam a Torá. Depois os samaritanos ainda vão querer colaborar na construção do templo. Mas, no final ali, vão surgir os nazarenos, né? Que também era considerada ali uma seita judaica, né? Mas o judaísmo, então, nasceu aqui. E criaram as primeiras sinagogas, além de outros elementos próprios dessa religião. Ao término desse cativeiro, toda uma nova geração enculturada retornaria para Jerusalém, trazendo consigo várias influências desse período, em particular duas, que trouxeram e ainda trazem sérios riscos ao judaísmo e ao cristianismo. O segundo Império Babilônico foi sucedido pelo Império Persa, posteriormente pelo Império Grego. Então, teve o cativeiro babilônico, aí teve Ciro Grande da Pérsia, tomou a Babilônia, depois veio Alexandre Magno, tomou também territórios ali. E esse período ali entre o Império Babilônico, passando pelo Império Persa e pelo Império Grego, foi um momento de grande desenvolvimento cultural para a humanidade. Então, a humanidade, você estudando a história ali, você vê que tem certos períodos na humanidade ali que há um boom. Toda a história dos Sumérios, você vai ver que na época dos Sumérios, a humanidade se desenvolveu absurdamente. Esse período aqui, do cativeiro babilônico, do Império Persa e do Império Grego, também. O desenvolvimento foi enorme. Você pega ali a época de Jesus Cristo, depois a gente tem a escolástica. São momentos assim que a humanidade tem aquele boom de desenvolvimento cultural. Aqui uma passagem aqui da Bíblia, né? Na sua fronte estava escrito um nome simbólico, Babilônia, a grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. Este texto se refere diretamente à capital do Império Romano, Babilônia. Mas analogicamente diz respeito também ao segundo império da Babilônia. Até então, Babilônia era uma grande megalópole, reunindo muitos povos e todos eles com suas culturas e religiões, em particular os gregos, israelitas e persas, serão nosso foco. Então, Nabucodonosor ali, ele agiu diferente dos outros imperadores anteriores a ele, ali, dos outros conquistadores. Pega, por exemplo, os assírios. Os assírios destruíam a cultura do povo anterior e acabava. Fazia o povo que eles dominavam ter uma diáspora. Nabucodonosor não, ele pegava a elite, povos dominados, e levava para a Babilônia. Isso aí que fez esse boom cultural.
entendeu? Ele separava a elite, ele separava os nobres que viviam levava tudo para dentro da Babilônia para deixar perto dele. Ter uma elite em volta dele. Então a gente vê ali, ó, eu botei esses dois retratos aqui para a gente ter uma ideia ali. Tem um retrato assim de como deveria ser Babilônia na época, né? E aqui Nova York, para ter uma ideia. Babilônia era o centro ali. Naquela época, Babilônia era o centro do mundo ali. Principal capital ali do mundo. Junto com o judaísmo, nasceu na Babilônia, nascia na Grécia uma nova forma de se viver a fé. Deixou de ser algo apenas místico, ritualístico, espiritual, para se tornar algo também racional. Esse fenômeno recebeu o nome de filosofia. Filósofos gregos eram equivalentes aos rabinos judeus e posteriormente aos teólogos cristãos. Pessoas que sistematizavam a fé e transmitiam seus ensinamentos. Então, além do judaísmo, se você for rastrear, você vai ver que a filosofia grega também surgiu nessa época do cativeiro babilônico. Mas nesse período não surgiram somente o judaísmo e a filosofia grega. Também nascia na Pérsia uma nova religião, criada por um homem considerado profeta chamado Zaratustra, ou como os gregos diziam, Zoroastro. E a religião que ele criou, chamada de Zoroastrismo, ensinava muita coisa em comum com o judaísmo e com a filosofia grega. Mais incrível que pareça, em comum também com o cristianismo e o islamismo. Surgiriam séculos mais tarde. Muita gente hoje tem essa má intenção, né, de comparar Jesus Cristo com Zoroastro, cristianismo com zoroastrismo, e tem muita coisa em comum ali. Inclusive muitos dizem, a gente vai tratar mais à frente aqui, mas muitos dizem que o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta do mundo, mas não foi. O zoroastrismo não é monoteísta, o zoroastrismo é enoteísta. Crê que existem vários deuses, tem um Deus superior. Mas nasceu o zoroastrismo, filosofia grega e judaísmo. Tudo praticamente no mesmo período. E a gente vai ver mais ou menos o que isso tem a ver aqui no nosso estudo. Não sabemos quem desses três, judaísmo, filosofia ou zoroastrismo, influenciou e nem quem foi influenciado. Mas uma coisa é certa, essas três formas de pensar a fé e o mundo deram origem a um novo fenômeno chamado gnosticismo. Então por isso que é difícil rastrear ali, porque no mesmo período surgiu essas três vertentes. Então, ora você vê ali o judaísmo influenciado pela filosofia grega, ora você vê alguns filósofos gregos usando coisas ali do judaísmo. Aí você vê as religiões orientais também derivadas do zoroastrismo, que usa elementos ali claramente gnósticos. Você encontra também no judaísmo e também na filosofia grega. Então não dá para saber quem que influenciou, quem foi influenciado. Rastrear exatamente isso aí. Dá para fazer, estudar as três e ver que as três têm, sim, origem gnóstica ali. Filosofia grega. Filosofia grega. Então, Tales de Mileto é hoje considerado o primeiro filósofo ocidental. Era grego e suas datas de nascimento e morte não são conhecidas, mas certamente viveu ali entre os anos de 640 e 555 a.C. Não dá para ser taxativo falar Tales de Mileto foi o primeiro filósofo grego a existir. Foi um dos primeiros, isso é certeza. Trouxe um pensamento revolucionário para a religião grega, mas já pregado pelos judeus, que é a crença num Deus único, invisível, eterno e criador. Tales rejeitava a crença que os elementos da natureza poderiam ser deuses, como os astros e os animais, coisas que os gregos acreditavam até então. Então ele revolucionou a religião grega. No que se refere à criação, ele ensinava que existiu uma matéria primordial, algo que deu origem às demais coisas. Ele defendia que essa matéria original era a água. Então isso aqui é um elemento do gnosticismo. Os gnósticos, eles ensinam que as coisas materiais todas têm origem numa matéria primordial. Alguns gregos, por exemplo, vão dizer que é o demiurgo. Tudo material deriva do demiurgo, vem dele. Toda substância material vem dele. Ele não cria nada, ele cria as coisas a partir da substância dele. Ele foi o primeiro ser material. Então isso aqui já é um ponto gnóstico.
Então isso aqui já é um ponto gnóstico. Então aqui Tales de Mileto ali, século VII e século VI a.C. E por incrível que pareça, Tales de Mileto era evolucionista, né? Ele crê numa matéria primordial que dela se originou toda a criação. Foi uma evolução. Então, bem antes de Darwin, Tales de Mileto já era evolucionista, né? Com o passar do tempo, outros filósofos aprimoraram essa teoria, e dessa teoria veio uma doutrina chamada demiurgo. Demiurgo aqui em grego quer dizer arquiteto. Então, se você vê alguém chamando Deus de arquiteto, criador, arquiteto, não é coincidência não. Com os filósofos gregos, a religião grega, que antes era apenas uma religião exotérica, ou seja, pública, passa também a ter o seu lado esotérico, ou seja, uma religião de mistérios. Então aqui o símbolozinho aqui da maçonaria, agora você já sabe por quê, porque referência ao demiurgo, que é um arquiteto. Então tem um compasso aqui, compasso e um esquadro, com um G no meio ali, de olhinho ali, e tudo vê. Então, exotérico com X. Se lê também esotérico, só que eu estou falando exotérico para título de didático aqui, né? Esotérico com X, do grego esotéricos, externo ou que pertence do lado de fora. Ensinamentos que eram transmitidos ao público sem restrição, por se tratarem de ensinamentos dialéticos prováveis e verossímeis. O pensamento de poetas como Homero e Hesíodo, que viveram antes dos filósofos gregos, tiveram muita influência na cultura e religião grega, foram referências para a religião pública. Consistia em dizer que tudo é divino, pois tudo acontece em razão de intervenções divinas. Caíam raios ou relâmpagos eram atribuídos a Zeus. Ondas no mar eram provocadas pelo tridente de Poseidon. O sol era levado de um ponto a outro pelo carro de Apolo, e assim por diante. Mas também a vida social. Períodos de guerras e paz também eram vinculados aos deuses. Da mesma forma, Zeus era a personificação da justiça, Atena da inteligência, Afrodite do amor e assim por diante. Então, exotérico era um ensinamento para fora, para a massa, o povão. E esotérico com S. Do grego esotéricos quer dizer interior ou secreto. É o contrário de esotérico com X. Termo utilizado nas escolas antigas da Grécia e aplicado principalmente aos discípulos de Pitágoras. É o ensino reservado apenas aos alunos da escola, que já possuíam elevada instrução. Os filósofos gregos já não consideravam suficiente a religião pública e, em círculos restritos, desenvolver os seus mistérios, com suas crenças específicas. Então, havia aquele ensinamento para o povão, e nas escolas dos filósofos eles ensinavam outros ensinamentos, já secretos, público mais seleto. E o orfismo foi a principal influência dessas crenças e tem sua origem atribuída ao personagem do poeta grego Orfeu. Os órficos trouxeram para os gregos a crença na imortalidade da alma, que não havia nos pensamentos de Homero e de Hesíodo. Não havia crença na imortalidade da alma na época dos poetas gregos, criando assim um dualismo entre corpo e alma. Então, se a alma não é imortal, então ela vive depois da morte do corpo. Então você pode encontrar esse dualismo, corpo e alma. Se ela fosse um pensamento aniquilacionista, se ela não fosse imortal, então não haveria o dualismo, né? Não haveria corpo e alma. A crença dos órficos tem como núcleo o seguinte: no homem há um princípio divino, uma alma caída por causa de uma culpa originária. Então, aqui você já vê alguma coisa ali semelhante à crença judaica e à crença cristã. Esse primeiro elemento. Segundo elemento: a existência dessa alma é anterior ao corpo e continua existindo mesmo com a morte do corpo, além de se reencarnar em corpos sucessivamente, a fim de expiar essa culpa originária.
Qualquer semelhança aqui com o espiritismo não é mera coincidência. Com seus ritos e práticas, os órficos são os únicos capazes de pôr um fim a essas reencarnações, libertando assim a alma de seu corpo. E o quarto elemento. Os iniciados nos mistérios são purificados e terão um prêmio no além da vida, no além vida. Já para os não iniciados haverá punições. Então, um escrito de uma lápide, um seguidor do orfismo aqui, de um órfico, diz o seguinte: Alegra-te tu que sofrestes a paixão, antes não as havia sofrido. De homem nasceste Deus, feliz e bem-aventurado serás Deus, ao invés de mortal. De homem nascerás Deus, pois derivas do divino. Quando você morre, você liberta a sua alma, você deixa a sua condição de homem, passa a ter uma condição divina. Sua alma volta a ter a condição divina. Era negada a ela enquanto ela estava presa na matéria. Sem o orfismo, não se explicariam nem Pitágoras, nem Heráclito, nem Empédocles e nem boa parte essencial do pensamento de Platão, assim como toda a filosofia grega. Os gregos não tiveram um cânone de escritos considerados sagrados, consequentemente não tiveram dogma. Então você vê a importância, a influência do orfismo ali na filosofia grega, né? Pitágoras, Heráclito, Platão, praticamente todos os filósofos gregos ali. Os gregos não tiveram, aqui, uma figura aqui do lado esquerdo aqui, né? Escola grega, representando a escola grega, e aqui o Areópago grego. Na escola grega havia aquele ensinamento esotérico com S, público seleto, e no Areópago grego já um ensinamento aberto, né? Povão. Uma passagem aqui de Atos dos Apóstolos que mostra um pouco como funcionava isso aí, ainda na época de Paulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Lutava na sinagoga com os judeus e prosélitos, todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversaram com ele. Diziam uns: que quer dizer esse tagarela? Outros: parece que é pregador de novos deuses, pois anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo, levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: podemos saber dessa nova doutrina e essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Você achava que o apóstolo Paulo tinha um ensinamento esotérico com S, e eles queriam que Paulo ensinasse isso para o povão, de forma exotérica com X. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e os forasteiros que ali fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades de Paulo. Em pé no meio do Areópago disse: homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. E aí ele começa a pregação dele e lá ele converte muita gente. E de lá sai nada mais nada menos que São Justino Mártir. Graças a Deus. Paulo foi pregar no Areópago e nos deu São Justino Mártir. Então a gente já vê um pouco sobre a filosofia grega, que é uma das origens do gnosticismo, filosofia grega. Agora a gente vai ver um pouco sobre o zoroastrismo. Zoroastrismo persa. As datas de nascimento e falecimento do profeta Zoroastro são igualmente precisas. Não sabe quando ele nasceu nem quando ele morreu. Mas a maioria dos estudiosos aceitam que ele viveu durante o século VI a.C., volta 77 anos, onde hoje se localiza o Irã. Outras duas personagens históricas que viveram em outros períodos, no século VIII, Cristo, também se chamavam Zoroastro, trazem algumas discussões entre historiadores sobre o real período em que viveu o profeta. Então ali tem três pessoas históricas aqui que tinham esse nome de Zoroastro, ou Zaratustra. Um ali viveu no
século IX, outro no século VIII e um no século VI. Não há consenso, mas a maioria ali aceita que o último, que viveu por último ali no século VI, esse sim foi Zoroastro, profeta. E você veja que foi também no período babilônico. Início do zoroastrismo e se deu junto com o início da filosofia grega. Seus escritos foram compilados por um príncipe persa, numa obra chamada Avesta, que ainda hoje serve de normativa para o zoroastrismo. O zoroastrismo ainda hoje existe, persiste. Talvez ali o adepto do zoroastrismo mais conhecido, que é a notícia ali, ultimamente, foi nada mais nada menos que Fred Mercury. Fred Mercury era adepto dessa religião aqui. Diferentemente do que muitos pensam, Zoroastro não pregava o monoteísmo, politeísmo enoteísta. Então ele acreditava que existiam vários deuses e um deus superior, ou seja, um deus e outros subdeuses. Então, um pouco sobre a vida desse profeta, né? Zoroastro foi um sacerdote, até que recebeu uma revelação numa visão e abandonou sua religião. Nessa visão, a própria divindade Ahura Mazda teria passado seus ensinamentos para o profeta. Foi perseguido até encontrar apoio de um rei numa região onde hoje é o Afeganistão. A principal parte do Avesta são os 17 hinos compostos por ele, chamados de gatas. Então ele era um profeta na religião dele, onde ele morava, até que ele recebeu uma visão. Essa visão foi da própria divindade, dessa divindade Ahura Mazda. Então, nós temos aqui, parte superior esquerda aqui, livro sagrado do Zoroastrismo, a Avesta. A parte inferior do lado direito nós temos aqui gatas, né? São a principal parte do Avesta. A parte superior aqui no centro nós temos um ritual aqui, Zoroastrismo, o ritual do fogo. E do lado direito nós temos aí um ícone do profeta, né? Zoroastro. E aqui embaixo nós temos aqui ícones aqui seria a manifestação, a visão que o Zoroastrismo que o Zoroastro teve, né? Da divindade. Um pouco mais sobre essa religião, né? Sobre o zoroastrismo. Segundo os ensinos de Zoroastro, Ahura Mazda, senhor, que quer dizer senhor sábio, era o Deus criador, fonte do bem. Dele teriam emanado 6 espíritos chamados de ameixas pentas, imortais sagrados. Ameixas pentas quer dizer imortais sagrados. Então aqui a gente já vê que não é uma religião monoteísta. E tem outras subdivindades. Então aqui esses 6 espíritos é o espírito do bem, o espírito da retidão, o espírito do bom governo, piedade, perfeição e imortalidade. Ensina ainda que Ahura Mazda vive numa luta contra seu antagonista Arimã. Desde o início dos tempos, Arimã seria uma divindade má e caída, auxiliada por espíritos demoníacos. Né? São 5. É o espírito da mentira, rebelião, desgoverno, doença e morte. Então esse dualismo, uma divindade boa, Ahura Mazda, uma divindade má, Arimã, coequivalentes que brigam eternamente. Por fim, ensina que os homens devem utilizar de seu livre-arbítrio para fazer o bem e ajudar Ahura Mazda a manter a ordem e evitar o caos. Então a divindade boa ela conta com a ajuda dos homens para manter a ordem. A divindade Asha é a personificação da ordem, enquanto que o caos é personificado pela divindade Drush. Então aqui outras subdivindades, né? Então não, definitivamente não é uma religião monoteísta. Então há essa luta do Deus bom com Deus mau, do caos contra a ordem, um dualismo gnóstico. Então aqui a iconografia do zoroastrismo, né? Teria aqui a Ahura Mazda, iconografia do Arimã, iconografia dos 6 espíritos que ajudariam a Ahura Mazda. E aqui uma iconografia do zoroastrismo, né? Que é esse desenho aqui. E aqui eu coloquei aqui o que ele representa, né? Então nessa figura aqui a gente tem no centro aqui o sábio, aqui
Na sua mão direita representa o caminho da retidão e do bem. Na sua mão esquerda a gente encontra uma argola, que representa a aliança dos homens com a divindade boa. Depois, nas suas asas, a gente encontra as virtudes humanas. São três, por isso três penas aqui. Boas ações, boas intenções e bons pensamentos. Aí aqui embaixo a gente encontra esses dois ganchinhos aqui, um de cada lado, representa o bem ou forças positivas, e o outro ganchinho do outro lado representa o mal ou forças negativas. E a gente tem esse círculo maior na cintura aqui do homenzinho, na altura da cintura, o círculo maior representa a aliança de Masdra com os homens, da divindade com os homens. E por fim, essas penas aqui embaixo, né, uma espécie de cauda, que representa as desvirtudes humanas, os vícios humanos. Enquanto as asas representam as virtudes, aqui embaixo os vícios. Então, só por uma questão de didática, né, eu decidi colocar aqui uma outra religião gnóstica, também da mesma religião lá do zoroastrismo, daquela religião lá da região lá do Irã, da antiga Pérsia, né, que é o mandeísmo. Só para vocês conhecerem uma outra religião lá, uma religião pequena, mas os mandeus, adeptos do mandeísmo, quer dizer conhecimento, manda quer dizer conhecimento, então gnoses, manda, conhecimento. É outra antiga comunidade religiosa gnóstica do Oriente. Ameaçada de extinção, conta com cerca de 15 mil membros, localizados ao sul do Iraque. Possuem uma linguagem própria derivada do aramaico, então eles preservam uma espécie do aramaico ainda. Por incrível que pareça, o aramaico não é uma língua morta, como muitos dizem, né? Porque essa comunidade preserva o aramaico, usado em seus escritos sagrados. Tem a figura de João Batista, tem na figura de João Batista um profeta e preservam a prática do batismo. Então aqui embaixo como a comunidade se veste, né? E um pouco do ritual deles, e aqui no canto aqui direito, ritual de batismo que eles preservam, né? Eita, que entrou uma mosca no meu olho aqui. Eita, nós. É agora, mosquinha. Não sei se é mosca ou... Aí, ó. Eu vou começar a falar do judaísmo, já entra um cisco no meu olho. Vou te falar. Vamos lá. Então a gente já viu. Então a gente já viu a filosofia grega. A gente já viu o zoroastrismo. A gente sabe que a filosofia grega vai ter muita influência no início do cristianismo, vai dar muito trabalho nos primeiros séculos. O zoroastrismo também vai ter um derivado do zoroastrismo que vai dar muitíssimo trabalho também depois ali a partir do século IV, V e depois, por incrível que pareça, lá no século XII, uma derivação do zoroastrismo ali que é o maniqueísmo, que é de Maniqueu, né? Então o maniqueísmo vem lá daquela região lá do Oriente, vai dar trabalho, maniqueísmo, que depois vai resultar ali nos cátaros e na Inquisição. Aqui é a cereja do bolo aqui desse estudo de hoje. O judaísmo. A língua hebraica é relativamente pobre, de modo que seus textos podem, na maioria das vezes, se tornar ambíguos e dar margens para diferentes interpretações. Então a gente sabe ali que o hebraico era uma língua pobre, né? Antiga. Então era uma língua pobre. Você vê ali, às vezes, uma única palavra queria dizer, tinha vários sentidos. A única palavra, às vezes, tinha 3, 4, 5, 6 sentidos diferentes. A gente tem hoje o português, às vezes no português a gente fala manga, quer dizer manga da camisa, manga de comer, macaco, macaco do carro, macaco animal. Mas o hebraico ainda era mais pobre ainda. Por outro lado, a língua grega riquíssima atraía a admiração de todos, inclusive de alguns judeus que, vendo sua crença num Deus único explicada de forma tão atraente pelos filósofos gregos, começaram novamente a se distanciarem da verdadeira fé. Por isso, ainda no cativeiro babilônico, escribas judeus
vem a necessidade de escreverem sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que a nova geração que surgia, embebecida pelo paganismo, tivesse um ensinamento inspirado por Deus. Então ali, depois de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos ali do cativeiro babilônico, o povo foi se esquecendo das suas raízes. O povo do Antigo Testamento, os judeus, o pessoal de Judá, do reino de Judá, foram se esquecendo. Esqueceram de tanto que até mesmo a língua materna deles, eles já não falavam mais. Então o hebraico ali foi deixado de lado e dentro do cativeiro babilônico ele foi sofrendo mudanças, transformações e o povo do reino de Judá saiu do cativeiro babilônico não falando mais hebraico, mas aramaico. Se distanciaram. Né, e outra coisa, eles não tinham um cânone das escrituras nessa época aqui, não tinham. Não tinha a Bíblia, não tinha o Antigo Testamento. Depois que eles saíram do cativeiro babilônico, é que eles foram juntar uns escritos ali deles, formaram a Torá. Então, eles não tinham um cânone. Então, se distanciaram muito dos caminhos de Deus durante o cativeiro babilônico. O resultado disso foram textos produzidos ainda em terras babilônicas, que hoje estão incluídos em nossas Bíblias como apêndices e salmos. Então, dentro do cativeiro babilônico, alguns judeus ali, mais antigos, eles viram a necessidade de educar novamente o povo de Deus, e eles fizeram escritos ali. Surgiu a figura dos escribas, e eles produziram alguns textos ali dentro do cativeiro babilônico, que hoje nós temos em nossa Bíblia. Um dos mais conhecidos aqui é aquele cântico, né? Salmo 136. Foi produzido dentro do cativeiro babilônio. Fala o seguinte, abre aspas. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos dos salgueiros daquela terra, pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportado pediam-nos um canto. Nossos opressores exigiam de nós um hino de alegria. Cantai-nos um dos cânticos. Esse é um texto produzido durante o cativeiro babilônico e que foi incluído na Bíblia. Eles, lembrando, eles não tinham cânone fechado. Fecharam depois do cativeiro babilônico. Alguns textos produzidos durante o cativeiro babilônico entraram no cânone. Outro texto produzido no cativeiro babilônico está no apêndice em Gênesis, capítulo 1, até o capítulo 2, e por volta do versículo 3. De forma que dá a interpretação que há duas narrativas da criação, com diferentes detalhes, como o nome de Deus, chamados Yahvé, mas também de Elohim, além de outras incongruências. Então, por incrível que pareça, o capítulo 1 de Gênesis é posterior ao capítulo 2 de. Então, existiu o capítulo 2 de Gênesis, o Êxodo todo, mas o capítulo 1, que nós temos hoje na Bíblia, foi produzido a posteriori, no cativeiro babilônico, capítulo 1. Daí que os exegetas histórico-críticos, eles afirmam, né, que existiam três escolas de escribas ali, judeus, né, a escola javista, eloísta, e a escola sapiencial, se eu não me engano. Não me lembro a terceira. Mas daí que vem essa teoria. E se você for ver, né, capítulo 1 de Gênesis, capítulo 2, a impressão que dá é que há duas narrativas de criação diferentes. A primeira, pela ordem das coisas. Numa, Deus criou todos os animais e criou o homem por último. Na outra, é o contrário. Primeiro criou Deus, criou o homem, depois os animais. Uma diz que a terra estava toda coberta por água. Depois surgiu a terra. A outra diz que havia um deserto e depois brotou água. Mas a principal diferença ali é o tratamento com a divindade. No capítulo 1, Deus é chamado de Elohim.
E no capítulo 2 ele é chamado de Javé. Então no capítulo 1 você encontra lá Deus, a tradução. No capítulo 2 você já vai encontrar Senhor. E um detalhe, no capítulo 1, que foi escrito dentro do cativeiro babilônio, o tratamento usado para Deus é Elohim, que em hebraico quer dizer, é o plural de Deus, quer dizer deuses. Mais para frente a gente vai ver a consequência disso. Então, dentro do cativeiro babilônico foi escrito o capítulo 1 de Gênesis, usando o termo Elohim para se referir a Deus. Por isso que você vai ver algumas divergências do capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis. O primeiro capítulo do livro de Gênesis foi escrito para ensinar que Deus criou tudo a partir do nada e que toda a criação deve servir ao homem, não ao contrário. Mas judeus, já influenciados pelo pensamento grego, deturparam as escrituras, inclusive no que diz respeito à criação, criando o Talmud, que era uma compilação de tratados judeus e da Mishnah e da Gemara. Outra coisa que nasceu junto com o judaísmo dentro do cativeiro babilônico foi o Talmud. É uma compilação ali de tradições judaicas, né? Então, no Novo Testamento, quando você vê se referindo às tradições humanas, tradições dos antigos, tradições dos judeus, ele está se referindo ao Talmud. E também, posteriormente, aí os ensinamentos gnósticos mesmo, da parte gnóstica judaica, foi elaborada dentro do escrito chamado Cabala. Aqui, Talmud, né? Então, para o judeu, o principal escrito dentro do judaísmo é o Talmud, não são as escrituras sagradas, não é a Torá, por que pareça. O judeu ele tem que ler a Torá e interpretar a Torá de acordo com o Talmud. O Talmud que dita como você vai interpretar a Torá. E aqui a gente vai ver um aspecto, um elemento do gnosticismo judaico. A doutrina contida no Talmud chamada de Bereshit, e posteriormente, em meados do século 11 depois de Cristo, foi melhor elaborada na Cabala. Era a doutrina gnóstica judaica. Rabinos passaram a ensinar secretamente. Estes foram os primeiros gnósticos judeus, que posteriormente deram trabalho e foram combatidos por Nosso Senhor Jesus por seus discípulos. Sobre a doutrina contida no Talmud, Jesus referindo ao Talmud, lá em Marcos capítulo 7, versículos 1 a 9. Abre aspas. Fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam do mercado, não comem sem ter feito obluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos judeus, mas comem o pão com as mãos? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócrita, quando escreveu: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais a tradições dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Aqui é Jesus condenando o Talmud judaico. Essas tais tradições, às quais Jesus se referia, nada mais é que a doutrina contida no Talmud. Sobre ensinar secretamente, Jesus dizia-lhes ainda: traze porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cana? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há
oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ali, isso é Marcos, capítulo 4, versículo 3, mas também você pode ver isso em Lucas, capítulo 8, versículo 17, e Mateus 10, versículo 26. Eram os frutos da tradição judaica que surgiu com a volta do exílio, na época de Esdras, da reconstrução do templo, numa tentativa de interpretar as antigas escrituras e explicá-las ao povo que não mais tinha o hebraico, mas sim o aramaico, posteriormente ensinadas em escolas rabínicas. Então, os judeus ali pegou aquela prática dos filósofos gregos, que tinham escolas, e também fizeram escolas rabínicas, para ensinar essas coisas esotéricas com S, não exotéricas com X. A doutrina do Bereshit. E aqui vocês prestem muita atenção. Vocês entendendo isso aqui, vocês vão entender, por exemplo, que Marcião defendia. Ali, capítulo 1, versículo 1, a frase que abre a Bíblia nossa, Escrituras, o Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco, enfim. A frase que abre foi produzida dentro do cativeiro babilônico. Lembra-se? Lembrem-se. Esse aqui foi produzido dentro do cativeiro babilônico, sob influência gnóstica. Uma interpretação gnóstica. Agora, esse texto é gnóstico? Não. Não podemos dizer isso porque nós cremos que é um texto inspirado por Deus. Mas contém ali coisas que os gnósticos interpretavam do jeito que eles queriam. Aí você vê hoje, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos deixar um pouquinho o curso de lado, vamos pegar um exemplo aqui. Tempo atrás, a Regina Zucchi, da comunidade Confort, gravou um vídeo falando sobre os escritos de Tolkien, dizendo que os escritos de Tolkien eram gnósticos. Para provar isso, ela pegou alguns elementos dentro ali da história, das histórias de Tolkien ali, das fábulas, alguns elementos e falou, tá vendo? Isso aqui é gnosticismo, isso aqui é coisa gnóstica. Ó, isso aqui bate com gnosticismo. E eu gravei um vídeo respondendo a ela. Pois ela ficou meio braba. No meu vídeo lá comentou. Pena que eu não tenho mais, eu não consigo mais baixar esse vídeo para upar nesse canal aqui, ou no outro canal que eu perdi. Mas eu respondi a ela, eu falei, olha, se a gente for caçar gnosticismo, toda obra a gente vai ver um pouco de gnosticismo. Inclusive na Bíblia. A Bíblia é a obra literária que mais contém ali elementos usados por gnósticos. Então, se a gente for olhar uma obra, ficar caçando gnosticismo nela, aí a gente acha gnosticismo nela, e a gente então fala que aquela obra é gnóstica. O autor teve a intenção de divulgar o gnosticismo, porque há gnosticismo na obra. Toda obra boa, literária, a gente vai ter que jogar fora, inclusive a Bíblia. Ou vocês acham que os gnósticos que deram trabalho no início do cristianismo, eles tiravam os ensinamentos deles da onde? Da Bíblia. E da onde que os judeus tiraram? Isso aqui é um dos fatores que eu vou mostrar para vocês. Voltando aqui agora para o nosso tema aqui. A frase que abre a Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Nós lendo isso aqui no português fica fácil de entender. Deus criou o céu e a terra. Não tem. Traduzindo para o português fica facílimo. Ninguém vê gnosticismo nisso. Só que a gente tem que lembrar primeiro. Na língua original, em hebraico, não tinha vírgula. Não tinha vírgula. A vírgula ali foi o tradutor que colocou. Não tinha vírgula. Esse no princípio era uma palavra. Palavra Bereshit. Então, no princípio, no original é Bereshit.
Então a frase fica assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim hares bet. Bereshit bara Elohim. O que que os judeus interpretavam aqui? Bereshit é o sujeito dessa frase. Bereshit é o sujeito e Elohim passa a ser o objeto. Então fica, Bereshit criou Elohim o céu e a terra. E lembrando que, e se a gente lembrar que Elohim é o plural de Deus, fica assim, Bereshit criou os deuses, o céu e a terra. Então Bereshit passa a ser o criador, não mais o Elohim. Então eles falavam que Bereshit era a divindade criadora. E Bereshit criou Elohim, Bereshit criou o céu e Bereshit criou a terra. Então Elohim, que são os deuses, traduzindo, deuses, foram criados por Bereshit. Aí você entende. Então onde Marcião tirava os ensinamentos dele? Por quê? Se Bereshit criou Elohim, e Elohim é o autor de tudo que acontece lá no Antigo Testamento, e Elohim é uma criatura má, todo o Antigo Testamento é mau. O Deus do Antigo Testamento, Javé, Donai, Elohim, Yud-Re, Vav-Re, tudo é uma criatura, é criatura má. Então daí vem a doutrina do Bereshit. Hoje, analisando a frase que abre a Bíblia, fica fácil compreender que Deus criou tudo. Mas no original em hebraico, isso não está tão evidente assim. Os gnósticos ensinavam que Bereshit era uma pessoa, o sujeito da frase, de modo que diferenciavam a divindade Bereshit do Deus criador do Antigo Testamento, Javé. Onde o Deus criador era mau, Javé era mau, por consequência, a sua criação seria igualmente e intrinsecamente má, enquanto que a divindade seria boa. A divindade, então, seria o Deus absoluto e espiritual Bereshit, enquanto que o Deus criador Javé, Elohim ou Adonai, o Deus do Antigo Testamento, seria mau e criador de todas as coisas materiais. Todas as doutrinas gnósticas irão se desenvolver em torno disso. Deus bom e criador das coisas invisíveis e do Deus mau, criador das coisas visíveis. Tanto o zoroastrismo, como a gente já viu, quanto os filósofos, a filosofia helenista grega, quanto o gnosticismo judaico. E aqui Marcião, né, que viveu ali na virada do século I para o século II, ele chegou a conviver ali um curto tempo, ali, um curto período ali, ele nasceu acho que por volta do ano 80, pegou ali finalzinho da era apostólica, morreu no século II. Então Marcião defendia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que Jesus trouxe a mensagem do Deus bom. Vocês entendem de onde que Marcião tirou as ideias dele. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão do Bereshit. Lembra que eu falei que o hebraico era uma língua pobre? Então, Bereshit é a junção de duas palavras do hebraico. Em hebraico, vemos que Bereshit é a junção de duas palavras, B. E o que B em hebraico quer dizer? Quer dizer pelo, no, para ou através de. E a outra palavra que se une a ela é Reshit. E o que quer dizer Reshit? Cabeça, princípio, mas pode ser também primeiro, primogênito ou primazia. Então a junção de B com Reshit dá Bereshit, né? Quer dizer aquilo que o tradutor da Bíblia lá no português traduziu da forma no princípio. Mas quer dizer, mas pode ser também, em vez de princípio, pode ser cabeça, primeiro, primogênito, primazia.
Ao invés de no, pode ser pelo, para, através de. Os gnósticos judeus ensinariam isso por séculos, até que Jesus Cristo e seus discípulos combatessem essa doutrina. O Evangelho de São João foi todo escrito para combater esse ensinamento. Nele o apóstolo deixa claro que qualquer forma de interpretar Bereshit resultaria em Jesus Cristo. Então aqui, logo na abertura do Evangelho de São João, já entra com os dois pés no peito nesse negócio de Bereshit. João 1, versículo do 1 ao 15. Ele já entra nessa questão, já chega entrando nessa questão do no princípio. Eu vou lendo aqui, vocês tenham na cabeça o que quer dizer B e o que quer dizer Bereshit. Então João escreve, abre aspas para João. No princípio era o verbo, ou seja, Bereshit era o verbo. E o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Bereshit era o verbo, mas o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, ou seja, Bereshit, o verbo e Deus é a mesma coisa. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles o que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes. Então que você vê João já combatendo essa doutrina. Mas não foi só João. O apóstolo Paulo também combateu essa doutrina gnóstica judaica, deixando claro que a interpretação do primeiro capítulo de Gênesis leva a Jesus Cristo. Então Paulo escreveu, ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Então ele é a imagem de Bereshit, o primogênito, Bereshit, de toda a criação. Nele, B, foram criadas todas as coisas, céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Então nele foi criado tudo, tanto o mundo material quanto espiritual, o mundo visível e o mundo invisível. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça, lembra? Bereshit. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, por isso tem a primazia de todas as coisas. João faz toda uma releitura cristocêntrica da criação, enquanto que Paulo ensina que Bereshit e Deus são a mesma coisa. Então, João pega ali todo o Antigo Testamento, faz uma releitura, forma que você lê o Antigo Testamento através do Evangelho dele. Faz uma releitura do Antigo Testamento com o Evangelho dele. Então nós temos um novo Adão, uma nova Eva, uma nova Arca da Aliança, novo povo de Deus. O gnosticismo parasitou o cristianismo já nos tempos apostólicos.
e posteriormente sofreu uma forte influência do maniqueísmo. Falei. Daí por diante, todos nós conhecemos a história. Veio tudo comunismo, islamismo, maçonaria, protestantismo, tudo filho de alguma vertente gnóstica. Tudo, tudo gnosticismo. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo quando a gente tratar desse tema, quando a gente falar sobre o gnosticismo cristão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você quiser receber esse material, vou mandar por e-mail. Inscreva lá no meu Apoia-se. Ajuda aqui a gente, no canal aqui, a fazer conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com. Até a próxima. Paz e bem.